Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em João 21. Diz assim: depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E disse-lhe, pois, Jesus: filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Aqui, querido, uma história verídica. Jesus, depois que ele foi crucificado, ele passou 3 dias, para então ressuscitar. E isso já estava tudo escrito pelo profeta Isaías, de que isso havia de acontecer com Jesus. Então, ele apareceu, diz o texto, para os seus discípulos. E não tinha sido a primeira vez essa aparição de Jesus. Já havia acontecido outras vezes. Então, Jesus apareceu para os seus discípulos ali na praia, como nós lemos o texto aqui. O interessante, querido, que esse texto está falando de pessoas que estavam caminhando com Cristo. Quem eram essas pessoas? Os discípulos, futuros apóstolos. Interessante aqui que esses apóstolos, ou os discípulos, eles já haviam atendido o convite de Jesus. Porque quando Jesus escolheu os 12 discípulos, muitos deles estavam fazendo justamente o que Pedro e os outros foram fazer. Então, quando Jesus o encontrou, eles estavam justamente fazendo aquilo que eles sabiam fazer, que era pescar, outros cobrar impostos. Os discípulos, eles estavam ali fazendo aquilo que eles sabiam fazer. Então, Jesus passando os convidou: olha, deixa isso que você está fazendo, vem e segue-me. Não foi isso que aconteceu com eles? Quando ele escolheu os 12 ali e nomeou os 12 discípulos, eles não estavam sem fazer nada. Eles tinham a sua profissão. Eles estavam ali exercendo a sua profissão. E Jesus, então, passou, por exemplo, Pedro e Simão, foram os primeiros a ser chamados. Jesus disse: vem, segue-me. E eles abandonaram tudo e seguiram a Cristo. Desse convite de Jesus até esse momento, durou aproximadamente 3 anos e meio. Diga, 3 anos. Eles passaram ali na companhia de Jesus, ou no discipulado de Jesus. Por isso que nós optamos por trabalhar com um discipulado. Deixamos de ser igreja tradicional, certo? Para ter uma igreja que trabalha com um discipulado. Todos vocês que passaram no encontro com Deus receberam, ali uma orientação sobre o discipulado, sim ou não? Sim. Então nós trabalhamos com o discipulado de Jesus. Então, ele discipulou aqueles 12 homens durante 3 anos e meio, aproximadamente. E no final de semana que Jesus passou fora, metade dos discípulos foram pescar.
Mas não foram pescar porque estavam descansados. Ou era um feriado e, né, como nós tiramos aí uns dias de licença e vamos pescar. Eu gosto muito de pescar, né? E eles foram fazer isso. Mas o que me chamou a atenção aqui nesse texto é que não é que eles estavam de licença e foram pescar. Eles estavam desorientados. Eles estavam desassistidos. Por quê? O Salvador, ou aquele Jesus que eles caminhavam, já não estava mais com ele. E foi preciso 3 dias a ausência do seu discipulador para que, então, aqueles homens, eles fossem fazer aquilo que eles já haviam feito lá no passado. E eu comecei a meditar nisso, querido, e perceber que quando nós saímos da cobertura do nosso discipulador, nós começamos a ouvir, por isso que eu ungi vocês, nós começamos a ouvir vozes do inimigo. Olha, o mestre não está mais aí, né, o seu discipulador não está aí, vai pescar. Está estressado? Vai pescar. Não é assim que nós ouvimos? Eu via muito isso aqui. Está estressado? Vai pescar. Pescar é bom. Eu gosto, tem gente aqui que não gosta de pescar. Mas pescar é uma terapia. Talvez eles quisessem fazer uma terapia, né? Estavam estressados porque a morte de Jesus foi muito estressante, sim ou não? Para eles, muitos desassistidos. Tanto é que Jesus foi resgatar 2 discípulos aonde? Em Emaús. Eles estavam onde? Indo para casa, desassistidos. E qual foi o comando de Jesus? Que eles permanecessem aonde? Em Jerusalém. E aonde Jesus foi resgatar 2 discípulos? Em Emaús. Só que eles não conheciam quem era Jesus. Olha, bastou um final de semana e eles já não conheciam quem era o seu discipulador, o seu mestre. Estão vendo? Estão compreendendo a importância de nós estarmos aliançados com o nosso discipulador? É importante estarmos aliançados com o discipulador, porque a partir do momento que nós saímos debaixo dessa cobertura, nós sofremos ataques, como esses discípulos de Jesus sofreram ataques. Eles foram pescar. Olha o perigo de você sair debaixo de uma cobertura. Quando você sai debaixo de uma cobertura com um propósito, amém, direcionamento de Deus, beleza, você está coberto. Mas quando você sai porque está com o coração machucado ou ferido, ou ouviu vozes, há um perigo nisso. Nós temos exemplos. Eu tenho exemplo de pessoas aqui que estavam debaixo da nossa cobertura e saíram e hoje estão, infelizmente, com a vida desgraçada. Não me vanglorio nisso. Pelo contrário, tenho tristeza. Tem um casal que eu amo muito a vida deles. E quando eles saíram da igreja, que eles saíram da nossa cobertura, eu disse a eles, eu só temo pelo casamento de vocês. Foi a única coisa que eu falei. Porque eu respeito quando a pessoa chega para mim e fala, pastor, nós oramos e o Senhor confirmou a nossa saída. Amém, eu não vou atrás, porque eles têm intimidade com o Senhor. E se ele falou, quem sou eu para duvidar? E eles disseram que eles estariam saindo e iam congregar na igreja dos filhos. Amém, respeito. E a única coisa que eu disse foi, eu temo pelo casamento de vocês. 3 meses depois eles estavam separados. Pessoas que nós fizemos casamento aqui. Havia promessa aqui. Mas ouviram vozes. Ouviram vozes. Por quê? Porque estão com a alma adoecida. Como Pedro. Como Natanael. Como João. João era um discípulo que repousava a cabeça no peito de Jesus. Era um discípulo do amor. Era um discípulo que sempre estava ao lado de Jesus. Mas, quando Pedro disse, eu vou pescar, o que ele falou? Eu vou também. Não sei se vocês estão compreendendo a importância de nós estarmos debaixo de uma liderança e de um discipulador. Porque a partir do momento que nós saímos, nós sofremos ataques, querido. Diga para a pessoa que está ao lado, a partir do momento que você sai, você sofre ataque. Está na palavra, acabamos de ler. Acabamos de ler aqui. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E mostrou-se do seguinte modo, estando juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de Caná da Galileia,
e os da tribo de Zebedeu e os outros 2 de seus discípulos. Então, vocês estão vendo que estavam ali reunidos. Vou falar uma coisa muito séria para vocês. Porque eram pessoas que já estavam totalmente curadas? Não. Mas caminhavam com Cristo. Caminhavam com Cristo já há um tempinho, sim ou não? Jesus não era poderoso? Ele não tinha poder, ele não curava, ele não ressuscitava? Por que então que não curou os discípulos? Porque Jesus respeita o livre-arbítrio de todos nós, querido. Como respeitou o livre-arbítrio de Judas. Quando ali na ceia, ele serviu Judas. E ele sabia que Judas iria traí-lo. Sim ou não? Ele sabia. Mas mesmo assim serviu. Pedro, quando Jesus foi preso, quando Judas beijou e os soldados vieram para prender Jesus, o que Pedro fez? Cortou a orelha de Malco. Era a atitude de uma pessoa que estava curada? Que tinha domínio próprio? Não. Então, querido, nós temos algo aqui dentro de nós que nós precisamos lidar todos os dias com ela. Porque senão nós somos enganados, nós somos machucados, somos feridos. Porque a alma é assim. Talvez Pedro estivesse pensando, vou fazer uma coisa boa, vou pescar. Ele estava retrocedendo, ele estava voltando o que ele fazia no passado. E olha o que aconteceu com eles. A maior frustração da vida deles. A maior frustração da vida deles. Vão pescar, foram pescar e nada apanharam, diz o texto. Não pegaram nada. Pescaram a madrugada toda. Querido, é frustrante. É frustrante, porque já aconteceu isso comigo. Diversas vezes que eu fui pescar em alto mar, eu trabalhava em São Bernardo do Campo, então eu trabalhava na beira da Anchieta. Sexta-feira, final de mês, eu ligava, falava para minha esposa quando saía de casa na sexta-feira. Só volto amanhã, às 10 horas da manhã, para casa. Eu vou pescar, saindo do serviço. Colocava minha estralha no carro, saía 4 horas, dia de sexta-feira. Quando era 5 e pouquinho, eu estava lá no pier, pegando o barco para ir pescar. Tinha vez que a pescaria era um sucesso. Que acabava a isca, a gente começava a pegar o próprio peixe pescado, que era o espada, cortar ele para pegar mais peixe, porque acabava a isca lá para 2 horas da manhã, e não dava para voltar, porque a gente estava quase 1h30, 2 horas de barco para dentro do mar. E era um sucesso. Mas já teve pescaria que tiveram que passar ali na peixaria e comprar peixe para levar para casa, porque senão ia passar vergonha. Né? E chegava ali com aquele carimbo. E muitas vezes, querido, não é? Muitas vezes. E é frustrante quando você vai, né, pescar e não pega nada. Eu já vivi isso. E os discípulos aconteceu a mesma coisa. Eles foram pescar e nada apanharam. E diz a Bíblia que já estava rompendo a manhã, quando então Jesus apareceu na praia ali e eles perceberam. E Jesus então disse para eles, lançai a rede do lado direito do barco. Olha que interessante, querido. Você não precisa ir longe ou não precisa voltar a fazer o que você fazia. A bênção está do seu lado direito. A bênção está do teu ladinho ali. E Jesus falou, lançai a rede do lado direito do barco. E diz a Bíblia que eles apanharam 153 grandes peixes. Olha que tremendo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ali foi frustrante, noite toda pescando. Teve uma vez que nós fomos pescar, e aí os meninos fizeram uma surpresa. Chamaram o apóstolo França para ir pescar também e não me falaram. E aí nós fomos pescar em São Sebastião, e esse dia choveu muito. Choveu muito, estrada interditada. Nós saímos daqui, eram acho que 3 horas da tarde, chegamos lá 10 horas da noite para pescar. Sendo que em um dia comum, sem empecilho, você chega lá 6h30, né? E nesse dia chegamos 10 horas da noite. E aí fomos pescar, 2 horas para dentro do mar. Chegamos meia-noite e pouco lá, aí ancoramos e ficamos ali da meia-noite até as 2 da manhã sem pegar nada. A isca já estava ficando branca, porque nem beliscava.
E aí eu chamei o capitão do barco e falei assim, olha, muda de lugar, porque aqui não tem peixe não. Eu só sei que ele mudou. Cerca de 15 minutos, ele ligou e andou 15 minutos mais para dentro do mar. Parece que ele ancorou o barco em cima do cardume de peixe. Que em 1h30 nós pegamos 114 espadas. Aquele momento de sair de um lugar para ir para o outro, é tipo, lança a rede do lado esquerdo, do leito do barco. E foi isso que aconteceu. Pegamos 114 espadas. O apóstolo João ficou maravilhado. Porque ele gosta de peixe. Ele gosta de pescar. E ele sempre fala dessa pescaria. Sempre fala, quando você vai me convidar para uma pescaria igual aquela? Eu falo assim, nem todas as pescarias são iguais. Uma você pega peixe e outras não. E essa é a nossa vida. Como pescadores de homens. Não é? Você evangeliza e não tem resultado. Mas há momento que você abre a sua boca e eu nem precisa abrir a boca, as pessoas vêm. Não é verdade? Quem recebe isso? Amém. Isso vai acontecer com você, querido. Amém. Isso vai acontecer com você. Já aconteceu pescaria na sua vida, ou que você foi pescar, ou que você foi resgatar alguém e não teve sucesso. Mas também vai acontecer na tua vida de pessoas vierem ao teu encontro e elas vão vir em grande multidão e você vai ter uma multidão de pessoas. Por quê? Porque a bênção está do teu lado. Você não precisa ir longe. Não precisa voltar a fazer o que você fazia antes, porque a bênção está do teu lado. Diga para a pessoa que está à sua direita. A bênção está à sua direita. E ainda mais, vai ser nas primeiras horas do dia. A bênção virá sobre a sua vida. E diz o texto que é uma coisa que quase ninguém percebe, mas eles ficaram o dia todo com Jesus ali, sabia? O dia todo ali eles ficaram na companhia de Jesus. Porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus chamou eles para jantar. Eles passaram a madrugada toda pescando e nada apanharam. E ali no romper da manhã, Jesus dá o comando, olha, lança a rede do lado direito. Eles pegaram 150 grandes peixes. Jesus, então, prepara o café da manhã, o almoço e a janta. Olha que tremendo. Quando você está na companhia, né, está debaixo da bênção, ou debaixo do comando de bênção, você tem as suas necessidades básicas supridas em todos os momentos. Porque foi ali, Jesus já estava preparando o café da manhã para eles. Diz o texto, já tinha ali um pão e um peixe na brasa. E o mais interessante, quando você sai debaixo da cobertura do seu discipulador, você fica nu. Porque Pedro, diz o texto que ele estava nu. Quando ele soube que era Jesus, ele cingiu com a sua túnica e pulou na água e foi até o encontro de Jesus. Então, quando você sai debaixo da cobertura do teu discipulador, você fica desnudo. Em outras palavras, pelado. Fica exposto. Estão compreendendo, querido? Amém, Senhor. O perigo de nós sairmos debaixo da nossa cobertura. Ah, mas eu orei. Amém. Se você orou, amém. Eu respeito. Mas se não orou, querido, vá curar o seu coração. Vai curar o seu coração. Porque Pedro precisava de cura. Andou 3 anos e meio com Jesus e precisava de cura. E eu vou te mostrar, se você ler esse texto todinho, você vai ver que Pedro precisava de cura. Ele estava desassistido, ele estava nu, ele estava descoberto. Por quê? Porque ele estava com remorso. Ele havia negado a Jesus. Estava ali desorientado, desassistido. Eu vou pescar. Ah, já não tem mais esperança para mim. Já neguei Jesus. O que me resta? É voltar a fazer o que eu sei fazer. É praticar o que eu praticava antes. Não, querido, isso é uma mentira do diabo. Há ainda jeito para a tua vida, há esperança para a tua vida. Não desista, não dê ouvido a vozes estranhas, porque ela quer te tirar do propósito do caminho. E ali Jesus então alimenta os seus discípulos. E eu creio que é a melhor comida. É a comida que Jesus serve. E depois que eles jantaram, Jesus chama Pedro e faz uma pergunta. Pedro, tu me amas? Jesus queria saber se Pedro ali estava com o coração mesmo curado. Pedro, tu me amas? Porque tua atitude ali, diante daquela multidão, quando você me negou, não era de uma pessoa que me amava. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabe que eu te amo.
E Jesus então pergunta a primeira vez: Pedro, tu me amas? Qual é o tipo de amor, Pedro, que você me ama? Porque quando está pressionado, nega. Quando está fora da minha presença, você me nega, fala que não me conhece. Então qual é o amor que está instalado no teu coração, Pedro? Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E Jesus espera a resposta. Qual é o amor, Pedro, que está aí no teu coração? Está disposto a sofrer, a padecer? Quando vierem te pressionar? Ou você é daqueles que quando te pressionam, você espirra? E aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Qual é o amor, Pedro? Querido, eu quero que você entenda que cada pergunta de Jesus ia entrando no coração de Pedro assim, e arrancando todo o engano do coração de Pedro. E curando, Jesus curando. Então, quando você abre o seu coração, Jesus ele entra e cura. Agora, se você não abre, não tem como Jesus curar. A decisão é tua, querido. A decisão é nossa. Nós decidimos quem entra e quem sai do nosso coração. Jesus está disposto a curar sempre. E aí ele pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Você não precisa mais pescar, Pedro. Você não precisa fazer o que você fazia, Pedro. Eu tenho a melhor comida para você. Eu tenho a bênção, você não precisa buscar a bênção fora. Eu tenho a bênção, está aqui, do teu lado. A bênção está próxima, Pedro. Você não precisa buscar longe, não. A bênção está do seu lado. Eu tenho a melhor comida. Às vezes nós queremos comer uma coisa diferente, não é verdade? E aí passamos mal, não é verdade? Quem já comeu uma coisa diferente e passou mal? Não é que a comida está estragada. É que você não está à vontade, é que você não está acostumado com aquele tipo de comida, por isso que faz mal. E ali então Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Pedro, aliás? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ali Pedro já estava com o coração curado. O judeu ele tem um costume dele. Eles oram por 3 vezes por uma situação. Quando não tem resposta, eles entendem que Deus não quer responder aquela oração. E da mesma maneira, para a pessoa, quando ela está com alguma questão de perdão, eles perguntam 3 vezes, ou liberam perdão 3 vezes. Se a pessoa não responde, é porque aquela pessoa não quer cura, não quer libertação, ou não quer perdoar. Então Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Eu quero curar teu coração, Pedro. Pedro, tu me amas? Eu quero tirar o que está no teu coração. E aí Jesus pergunta pela terceira vez: eu não vou desistir, Pedro, de você. Eu não vou desistir de você. Embora você já esteja desistindo de você mesmo, mas eu não vou desistir de você. Pedro, tu me amas? E aí Pedro então fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus só queria saber qual era o tipo de amor que Pedro amava. E aí então Jesus entende que Pedro estava amando a Jesus com amor ágape, que é um amor de entrega, de doar. Se você vê na história depois dos apóstolos, como Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo. Porque foram crucificar ele igual a Cristo, ele falou: não sou digno de morrer igual ao meu Salvador. Aí colocaram ele de cabeça para baixo. Aí ele provou que ele amava Jesus. Porque o amor ágape, o verdadeiro amor, é o amor de entrega, de renúncia. E aí Jesus resgata aqueles homens que estavam desassistidos, tinham ido pescar e praticar aquilo que eles sabiam fazer. E Jesus foi resgatar, e resgatou todos eles, e se tornaram grandes homens de Deus. Mas há um perigo quando você sai debaixo da tua cobertura. Então, quando o teu discipulador fala alguma coisa, querido, obedeça. Quando o teu líder de célula te falar alguma coisa, obedeça. Às vezes é doído, mas é para o teu bem. O confronto traz cura. Essa semana eu estava ouvindo um vídeo de um pai que entrou no quarto do filho e na porta do quarto do filho estava assim: proibido a entrada. Não sei se vocês viram esse vídeo. Na porta do quarto do filho estava assim: proibida a entrada. Aí o pai entra, o filho estava ali no celular, e o pai falando, e o filho não estava nem aí. Continuou deitado, continuou. Aí o pai pega então o celular do filho e fala: se você não for bem na escola, se você não for estudar... E começou a falar algumas coisas. E o pai pega então, quebra o celular do filho. O filho teve um chilique, querido. Começou a espernear, o menino já
não é grande, deveria ter ali uns 18 para 20 anos. E tendo uma atitude, sabe, daquelas crianças mimadas. E eu falei, meu Deus do céu, meus filhos nunca tentaram fazer isso. Não, porque eu falava, o dia que vocês fizerem birra, pode ser em lugar que for. Eu não levo nem no banheiro, vai ser naquele mesmo lugar. Mas é o que eu falei aquele dia, o filho completou 18 anos, os pais abrem mão. Não, querido, continua sendo filho. Pelo menos é o nosso pensamento, o meu da apóstola. Nós temos o mesmo pensamento. Filho completou 18 anos, não deixou de ser filho. Só teve mais responsabilidade, não é verdade? E aí vai ter que pagar com as consequências da maioridade. Uma pessoa que comete um crime antes dos 18 anos é uma punição. Quando ela comete um crime depois dos 18 anos, é outra punição. Mas filho não deixou de ser filho. Aos 18 anos, aos 30, aos 40, não deixou de ser filho. Continua sendo filho. Pastor, mas ele tem vontade. Tem vontade. Mas você, como orientador dele, tem que falar para ele o que é certo e o que é errado. Deus não é assim? Ele nos orienta, ele nos dá sempre um comando e qual o caminho que nós devemos seguir. Mas ele nunca só te dá o caminho bom. Ele sempre mostra também o outro lado. Esse lado é ruim. Esse lado é o caminho da maldição. Esse lado vai te trazer prejuízo. Esse lado vai te trazer bênção, vai te trazer prosperidade, vai te trazer alegria. Esse lado vai te trazer tristeza. Agora, eu sugiro que você escolha esse lado. Mas se você escolher o outro lado, não tem problema nenhum. A consequência você vai ter que arcar. É assim que Deus faz, querido. E como os pais, nós temos que fazer da mesma maneira. Eu lavo as minhas mãos. Não tem que lavar as mãos, não. Continua orientando, continua chamando a atenção. Os discípulos foram assim. Até a cruz estava ali, todos observando. Depois que Jesus morreu, cada um começou a debandar. Só ficou um com ele, né? Na hora do sofrimento mesmo. Não aguentaram. Foram embora. Foram pescar. Foram roubar. Porque Mateus, ele era cobrador de imposto. Era uma pessoa que não era muito bem querida no meio dos judeus, não. Que era a mesma profissão de Zaqueu. Era publicano. Era uma pessoa que vivia em conluio com governantes. Mas bastou um final de semana, o discipulador, longe, que os discípulos debandaram. E o interessante é que Jesus fala que não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Por que Jesus falou essa palavra, querido? Porque aqueles homens, eles eram também desassistidos pela sociedade, sabia disso? Porque esse tipo de profissão era uma profissão que ninguém queria. Eram pessoas que já tinham sido rejeitadas pelos rabinos. E era o discípulo que escolhia o discipulador. Na cultura judaica é o discípulo que escolhe o discipulador por afinidade, por uma série de situações. E eles tinham sido rejeitados. E eles então procuravam fazer ou ter a mesma profissão que seus pais. Qual era a profissão de Jesus? Por quê? Porque Jesus, aos 12 anos, ele queria também passar pelo Bar Mitzvah, não pôde, porque só o pai legítimo podia dar a bênção do Bar Mitzvah. E José não era pai legítimo de Jesus. Pedro era pescador, mesma profissão do seu pai. Os filhos de Zebedeu, mesma coisa. Todos eles rejeitados. Então Jesus fala assim, olha, esses homens estão todos rejeitados, eu vou quebrar esse paradigma da lei. Não foste vós que escolhestes a mim como discipulador de vocês, mas eu vos escolhi a vós. Eu acredito em todos vocês que eu chamei para ser meus discípulos. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse. Então, se algum dia você ouviu que você não é ninguém, que você não vai servir para nada, é mentira. Foi Jesus que te escolheu. E Ele sabe que você será uma grande bênção na mão dEle. Só alguns receberam. Vou repetir. Deus sabe que você será uma grande bênção na mão dEle. Mas o inimigo quer que você escute vozes estranhas. O inimigo não quer que você escute a voz do teu discipulador ou a voz do Senhor. Ele quer que você fique com a alma enferma, acreditando nas mentiras do diabo, que a tua esperança já acabou. Morreu a tua esperança. Aquele que te prometeu que ressuscitaria, era só conversa fiada. Porque foi isso que aqueles dois discípulos de Emaús estavam conversando, a ponto de eles perguntarem para Jesus, você é forasteiro, não sabe
que está acontecendo? Que aquele que prometeu ressuscitar no terceiro dia e até agora nada? Aí eles convidam Jesus para entrar em casa. Jesus entra. E aí eles reconhecem que era Jesus. Por quê? Que Jesus tinha algo em comum. O que era, pastor, que ele tinha em comum? Era na hora que ele apresentava o pão para comer. Ele dava graça a Deus. E aí eles perceberam que era Jesus. E aí quando eles abriram os olhos espirituais, Jesus já não estava mais. Mas a fala deles depois era: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? E é isso que o Senhor veio fazer conosco esta manhã. Ele veio resgatar o nosso coração. Quem está disposto a ouvir a voz do Senhor e voltar para a cobertura dele? E voltar para essa cobertura que é uma cobertura de excelência. É uma cobertura que nos dá a bênção, que nos resgata, que nos dá a bênção e que nos supre todas as nossas necessidades. Quem gostaria de voltar a essa cobertura? Fique de pé. Eu não sei quanto tempo você ficou longe da tua cobertura, ou dessa cobertura que é o Senhor. Mas de vez em quando nós escapulimos. Ficamos aborrecidos com Deus por alguma situação. Mas esta manhã o Senhor vai fazer esse resgate.